Boa noite, minhas amigas, sejam bem-vindas a mais esta aula Entendendo a Adoração no Templo, com a irmã Simone. Eita, menino, saúde, hein? É Moroni. Para Ele fez de começar, propósito. eu vou pedir para a Joyce fazer oração para nós, pode ser, Joyce? Pode. Perfeito. Obrigado. Irmã Simone, o tempo é seu. Eu vou estar por aqui ajudando o pessoal, mas só chamar. Tá bom, pode ficar sossegado, pode ir lá. Obrigado, Anderson. Meninas, boa noite, obrigado por vocês estarem hoje aqui presentes, porque quinta-feira nossa aula era maravilhosa, uma aula top, vocês perderam. O poder das mulheres. Nossa, era uma aula muito boa. Mas essa aula aqui também é uma aula boa, nós vamos falar sobre a lei da castidade, tá bom? Mas eu gostaria de agradecer vocês por estarem aqui, porque mais alguns minutinhos nós já iríamos encerrar e não iríamos ter aula novamente. Então, para começar, quem pode ler para nós? Então, o tema da nossa aula hoje é a lei da castidade, e também nós vamos falar sobre o templo na época de Navu e algumas outras situações que aconteceram nesse período, tá bom? Mas, para começar, vou pedir aqui para a Alessandra, se ela consegue ver aí, Alessandra, dá para ler? Que o presidente Nelson fala para nós. Dá sim. O modo de vida do Salvador é bom. Seu modo inclui a castidade antes do casamento e total fidelidade dentro do casamento. O modo do Senhor é a única maneira de vivenciarmos a felicidade duradoura. Seu modo proporciona consolo contínuo para a nossa alma e paz duradoura para nosso lar. E melhor de tudo, seu modo nos leva de volta à presença dele e de nosso Pai Celestial, para a vida eterna e a exaltação. Essa é a própria essência da obra e glória de Deus. Muito bem, Alessandra. De acordo com essa citação aí que a Alessandra leu, o que é que nós podemos aprender com essa citação do presidente Nelson? Simone, eu acho interessante, assim, não interessante, na verdade. As pessoas, hoje em dia, elas veem a felicidade de uma forma muito distorcida, né? Para elas, a felicidade é, sei lá, ir para festas, beber, ficar com uma pessoa ou outra, tipo, toda noite, ficar com uma pessoa diferente, tipo, isso é a definição de felicidade para as pessoas no mundo, né? E o presidente Nelson é bem claro quando ele fala que é a única maneira de a gente vivenciar uma felicidade duradoura, né? Uma felicidade verdadeira, aquela que vai durar para essa vida e para a eternidade. Então, a gente precisa também tomar muito cuidado, né? Nós, membros da igreja, porque cada vez mais as coisas estão ficando mais acessíveis, mais fáceis, né? E à medida que as coisas vão sendo facilitadas, a gente vai ser mais tentado a fazer coisas que não são da vontade do Senhor, né? Então, cada vez vai ser mais fácil para a gente quebrar os mandamentos, né? Mas a gente deve tomar bastante cuidado com isso, né? Muito bem, exatamente isso, Dani. Quando eu estava preparando essa aula, eu fiz essa parte também me chamou muita atenção, né? Porque é a única maneira de nós sermos felizes, de vivenciarmos a felicidade duradoura, né? Então, essa é uma maneira, a importância de nós vermos que a castidade antes do casamento e também total fidelidade dentro do casamento, ele fala, é a única maneira de vivenciarmos essa felicidade. Então, eu sei que realmente nós precisamos nos esforçar para isso. E é interessante que nós vivemos num mundo hoje onde a lei da castidade ela é banal.
né? E o inimigo ele trabalha mesmo com todas as forças para destruir o casamento, né? E ele vai procurar o ponto mais fraco ali, e nós precisamos realmente estar sempre prontos para e lembrar disso, né? Que essa paz duradoura ela só vem de acordo com essa fidelidade que nós temos à lei da castidade também. Tá bom? Algum comentário, alguma dúvida, alguma experiência que vocês querem compartilhar em relação a essa citação do presidente Nelson? Irmã, não sei se tem muito a ver, mas eu estava lembrando que no, no panfleto sobre a castidade que nós entregamos para as pessoas na missão, lá fala também, além do que nós sabemos, né, que é a lei da castidade, de como nossos pensamentos, nossas palavras, ações, as coisas que nós vemos, ouvimos, elas têm. Tudo isso faz parte da lei da castidade, né? E são importantes de nós sempre estarmos analisando. E ontem mesmo eu estava pensando, me veio algo na mente que as coisas que nós vemos, ouvimos, elas nos influenciam muito. Tem vezes que nós não percebemos, mas sempre estão nos influenciando. E eu fiquei com essa pergunta na mente, como as coisas que eu tenho visto, elas me influenciam. E eu comecei a pensar que eu quero fazer como uma pesquisa, sabe? Vou começar a, a analisar melhor como essas coisas, como tudo ao meu redor me influencia. E ontem eu assisti algumas coisas e quando eu assisti um documentário sobre uma série e falava de atores que tinham se envolvido com drogas e tudo mais. E essa noite eu sonhei com coisas relacionadas a isso. Então, agora, ainda há pouco, eu tava pensando sobre isso, né? Que eu tava me perguntando como as coisas que eu vejo, que eu ouço, me influenciam. E esse foi um exemplo prático. Eu tive um sonho com isso. Só um exemplo bem assim, é, como eu posso dizer, explícito para eu poder entender, né? Mas tudo nos influencia de alguma maneira. Então, para nós guardarmos a lei da castidade, para nós sermos felizes ao vivê-la, não tem toda uma coisa de nossos pensamentos, das coisas que nós assistimos, das músicas e outras conversas que nós temos também. É um modo de vida, realmente, como o presidente Nelson fala. É interessante, né? Eu estava te ouvindo falar, né, Alessandra? E eu fiquei imaginando que realmente é verdade. Às vezes, eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Comigo acontece quase que sempre, porque eu moro numa rua em que tem música na frente, música do lado, música do outro lado. São músicas, assim, horríveis. Tem umas até que dá para passar, mas tem umas assim que. E aquela letra de pornografia, ela fica na tua mente. E você tenta fazer. Aí o meu marido, o que ele faz? Ele coloca o hino, mas ainda nosso som não dá para competir com o dele, são muito mais altos. Mas aquela música ela fica na sua mente lá. E eu acho que é assim, igual quando a gente assiste um filme, como você bem colocou, né? Então, essas coisas. Nós precisamos realmente fugir. Eu lembro de uma experiência quando eu era das moças da estaca, nós estávamos numa conferência geral, e aí estava no intervalo da conferência, e aí os jovens estavam tudo conversando, estavam tudo sentado num banco lá atrás, um monte de jovens, todo mundo rindo, rindo. Aí eu cheguei lá e falei assim, eu também quero rir, eu posso ver o que está acontecendo, porque vocês estão rindo? E quando eu olhei no celular deles, eu peguei um susto, falei, eu não acredito que vocês estão vendo isso. Era uma pornografia, né? E eu falei, isso é pornografia? Não, tia, isso é uma piada. Eu falei, é uma piada, mas tem pornografia, parecia um homem nu. E eu falei, é pornografia, vocês não podem estar assistindo isso. Eles estavam assistindo, estavam rindo e não tinham percebido do que eles estavam vendo, né? E aquela cena me chocou. E eu falei para eles que eles precisam ter cuidado. E realmente nós precisamos ter cuidado com tudo. A castidade, como a Alessandra bem falou, ela inclui muitas outras coisas, né?
mas que nós precisamos nos preparar, né, para viver nesse mundo sem ser do mundo, né, e ter muito cuidado com as coisas que a gente vê, que a gente ouve, e porque até o que a gente lê, né? O presidente Oxy, ele também diz uma coisa bem interessante aqui. Quem pode ler para nós? Consegue ler, Daniela? Sim. O poder de criar a vida mortal é o mais elevado poder que Deus concedeu a seus filhos. Seu uso foi ordenado por Deus como o primeiro mandamento dado a Adão e Eva, mas outros importantes mandamentos foram dados para proibir seu uso indevido. A ênfase dada à lei da castidade deve-se à nossa compreensão do propósito dos poderes de procriação no cumprimento do plano de Deus. Fora dos atos do matrimônio entre um homem e uma mulher, todos os usos de nossos poderes de procriação são, de uma forma ou de outra, pecaminosos e contrários ao plano de Deus para a salvação de seus filhos. Muito bem. E agora, com essa citação, o que é que a gente aprende aí? O que é que podemos aprender dessa citação? Que o relacionamento entre homem e mulher, a gente não pode ver de uma forma banal, né? O Senhor nos deu como forma de procriação para cumprir o plano dele, né? Eu já vi em algum lugar, tipo, algumas pessoas falando que tipo, mas alguma religião, na verdade, falando que o homem e a mulher só podem ficar juntos com esse objetivo, né? De, de, de ter filhos, né? Tipo, eles não podem ter relação se eles não quiserem, se não for com esse propósito, né? E a igreja, eu já vi algumas citações falando sobre isso, né? Que também não é assim, não é dessa forma, né? O homem e a mulher, eles precisam realmente ter um, um relacionamento onde eles possam criar laços, né? Criar intimidade e não é só dessa forma, né? Não é só para procriar, não é só para ter filhos, mas também para eles se conhecerem e se amarem melhor também, né? Então, eu acho bastante interessante essa visão de e é muito importante, né? A gente sempre estar com esse pensamento de que realmente a gente precisa lembrar de qual é o plano do Senhor, né? Para quando a gente tem nosso relacionamento, nosso casamento, qual é o plano do Senhor em relação a isso tudo? É que realmente a gente traga filhos à terra e que a gente possa dar continuidade, né? A gente possa ter uma família e cumprir o plano dele. Muito bem, obrigada, Daniela. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa em relação a essa citação? Só uma para complementar, eu estava lendo hoje à tarde o discurso do presidente Nelson na conferência agora, e ele falou assim, um momento. Ele falou de vários mandamentos, na verdade. Ele falou sobre o dízimo nesse discurso e também falou da lei da castidade. Ele disse assim: muitas das tentações mais implacáveis do adversário envolvem a violação da pureza moral. E ele diz: o poder de criar vida é o único privilégio da divindade que o Pai Celestial permite que seus filhos mortais exerçam. Então, eu fiquei pensando muito nisso, né? O único privilégio da divindade que o Pai Celestial nos deu é algo muito poderoso. E é algo que ele nos confiou. E é muito importante nós sabermos que o Pai Celestial confia em nós. Que nós temos a capacidade de sim de guardar os mandamentos. E como isso é sagrado e poderoso, né? Para ele, deve ser para nós também.
E como ele fala no final, a intimidade física é exclusiva para o homem e uma mulher que são casados um com o outro, como nós já sabemos que é um mandamento, né? Eu creio que essa citação dele complementa o que o presidente Oaks falou. Muito bem, Alessandra, muito bem, Daniela, muito obrigada pela participação de vocês, pela ajuda de vocês na aula. E realmente é isso, que nós possamos lembrar que esse laço do matrimônio ele é muito importante, não só para a procriação, mas também para poder haver esse laço que o Pai Celestial ele tanto pediu entre o homem e a mulher, mas esse poder e esse uso da procriação ele só pode ser feito dentro dos laços do matrimônio, né? E embora o mundo hoje ele pregue o contrário, mas nós precisamos sempre lembrar disso. Acho que muito bem lembrado pela Alessandra aí o discurso do presidente Nelson, a preocupação dele em nos alertar sobre a lei da castidade, que há muito é falado, há muito é dito, mas nós sabemos o quanto é perigoso, né? E eu fiquei lembrando de no passado, quando uma jovem moça, né, estava se preparando, estava namorando e queria ir para a missão, e depois começou a namorar, e eu falei para ela, né, como presidente na época da Sociedade de Socorro, que ela precisava orar, que ela estava namorando já há algum tempo com um rapaz, e ele não era membro da igreja, depois acabou se batizando, e eu falei muito claro para ela sobre a castidade, sobre a lei da castidade, que se ela achava que aquele era o homem para ela, se ela já tinha orado em relação, que ela tomasse uma atitude, ou ela iria para a missão, ou ela casava, porque os desafios e o inimigo ele ia trabalhar muito com ela, né? E não demorou nem um mês, ela acabou quebrando a lei da castidade com esse rapaz, né? E o perigo que tem de nós desafiarmos o inimigo é muito grande, né? É muito grande. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? Com realmente com essa forma que o mundo trabalha, né? E depois disso vai vindo outras consequências, né? Na quebra da lei da castidade, tá bom? Dúvidas, perguntas, comentários? Agora é a vez do presidente Bernard. Joyce, tu consegue ler para nós? Consigo. Só não consigo ler tudo. É só esse trecho mesmo? É, só esse trecho, é bem pequenininho. Tá. Prometo que essa obediência à lei da castidade aumentará nossa fidelidade, nossa felicidade na mortalidade e possibilitará nosso progresso na eternidade. A castidade a castidade e a virtude são hoje, como sempre foram e como sempre serão, algo mais caro e precioso do que tudo. Muito bem. E aí, o que que a gente, embora seja uma frase muito pequena, uma citação muito pequena, mas ela é de muito valor. E aí eu quero ouvir os comentários de vocês em relação a essa citação do presidente Bernard. O que que vocês acham aí dessa citação? Irmã, falando da castidade relacionada ao ato sexual, né? Eu já li algumas coisas que fala, digamos assim, que é um momento de trocas de energias, né? Então, e eu trabalhei num local ano passado, onde eu tinha várias amigas, né? Como a outra moça comentou ainda há pouco, né? Tinha algumas amigas que elas mantinham relação sexual com praticamente várias pessoas diferentes toda semana, né? E aí eu lembro que quando chegava na segunda-feira que a gente ia trabalhar, tinha uma específica que ela chegava, parecia que ela tinha assim, ela chegava bem depressiva, sabe? E eu já sabia que normalmente o final de semana dela tinha sido mantendo relação sexual com vários tipos de homens diferentes, né? Enfim. Aí na segunda-feira ela sempre chegava com uma autoestima muito baixa, bem depressiva, bem triste. Assim, dava para ver que tentava animação, mas dava para ver que ela não estava bem de alguma forma, sabe? Ou alergia atacada, alguma coisa. Ela sempre tinha alguma coisa que não estava legal.
E aí, né, eu lembro que na época eu estava lendo algumas coisas e aí eu li sobre esse lance, né, de troca de energias. Então, assim, eu vejo que o Pai Celestial, ele conhece todas as coisas, né? A gente recebeu esse mandamento de só manter relação sexual depois que a gente casar, ou de manter apenas com o nosso cônjuge, né, com quem já é casado. E também tem essa questão de esses outros detalhes da lei da castidade, né, masturbação e etc, que no mundo hoje isso é muito natural, é muito comum, né? Mas a gente tem um mandamento e sabe como as coisas funcionam, né? Então eu acredito que é algo muito sagrado para o Pai Celestial. E é tão sagrado esse ato, ele tem consequências na gente, que a gente vai muito além do que a gente imagina. Então, assim, eu observando essa minha colega, Helena, né, de trabalho, eu comecei a observar as consequências físicas que ela tinha por conta de algumas decisões que ela estava tomando. Então, depois, assim, depois de um tempo que eu fui conhecendo mais ela, eu comecei a ter noção mais desses relacionamentos que ela tinha com esses outros homens, que eram vários, né? E eu percebi que eram vários relacionamentos bem abusivos, de todos os sentidos, e que no final fazia muito mal para ela, né? Então, isso afetava o dia inteiro dela. A gente passava 8 horas do dia trabalhando e isso afetava o dia inteiro dela e às vezes até a semana inteira, dependendo da situação, né? Então, esse mandamento, eu acredito que ele é um mandamento para nossa proteção física, espiritual, emocional, um conjunto mesmo, sabe, irmã? Não é só, é um mandamento do Senhor. Sim, é um mandamento do Senhor, mas é uma proteção para nossa saúde mesmo, do nosso corpo. Muito bem, muito obrigado, Joyce. Isso me fez lembrar uma moça que bem não era casada, mas uma vida sexual ativa. E uma dessas saídas ela engravidou, né? E aí foi muito difícil para ela, porque já tinha 2 crianças pequenas, com mais uma, não sabia ao certo quem era o pai. E o mais triste é que eu pude estar com ela no hospital quando ela teve o bebê e a criança teve sífilis, porque ela pegou da mãe. A mãe estava com sífilis. E a criança podia ficar cega, tinha várias coisas que ela poderia ficar aleijada, né? Então passaram um tempo internadas juntas. É tudo uma consequência, né? Porque você acha que você não está causando mal a ninguém, que é o seu corpo, que você tem direito sobre o seu corpo, mas aí envolveu uma segunda pessoa, né? Além dela própria, uma segunda pessoa. Então, realmente, a quebra da lei da castidade, como você bem colocou, Joyce, ela não é só algo espiritual, mas também físico, para nossa proteção. E eu sei que realmente Lúcifer ele também sabe disso, né? E ele faz com que quebrar a lei da castidade seja algo prazeroso. E muitas vezes hoje a gente vê algumas mulheres que foram traídas por seus maridos, ou o contrário, né? Os maridos são traídos pelas esposas, que aí eles colocam, ela fez isso comigo, eu também vou fazer, também vou quebrar a lei da castidade, né? Isso é uma ferramenta do inimigo para que nós possamos cair. E com isso vem muitas consequências, né? Então, realmente, e mais uma vez, o Helder Bernard ele vem nos prometer, né? Ele faz uma promessa que a obediência à lei da castidade ela aumentará a nossa felicidade. E eu sei que realmente isso é verdade, que nós somos felizes quando nós realmente somos fiéis, no caso dos nossos maridos e aqueles que ainda são solteiros, fiel a essa lei. Eu sei que realmente ela é uma bênção para nossas vidas. Eu sei também que não é uma bênção muito fácil, porque de se cumprir. Por quê? Por causa do inimigo, que ele nos atrapalha. Mas, se nós estivermos fazendo as coisas que o Senhor lhe pede que façamos, vai ser muito fácil fugir dessa artimanha do inimigo, tá bom? Então, o presidente Anderson, ele também tem uma citação aí. Dá para ler para nós, Alessandra? Sim, há muitos adultos solteiros na igreja que já passaram muito de seus primeiros anos da vida adulta. Embora considerem sua vida atual diferente da que haviam previsto,
guardam a lei da castidade. Essa pode ser uma prova de sua fé. Expresso meu profundo respeito e admiração por esses discípulos de Cristo. Muito bem. E aí, o que que vocês acharam dessa citação aí do presidente Anderson? Irmã, eu lembrei de uma amiga minha que foi muito importante, assim, quando eu me batizei, né? Quando eu conheci a igreja. Ela já tinha 52 anos e ela... É exatamente o que essa citação falou. Ela era uma mulher adulta, né? Já tinha vivido bastante tempo e não tinha encontrado alguém para casar, né? Para se selar, enfim. E nas aulas do mais, né? Quando tinha, geralmente, tipo, eram pessoas adultas, mas a mais velha da classe sempre era ela, né? E sempre quando a gente falava essa questão de castidade, questão de se guardar realmente, ela sempre tocava, ela sempre falava, ela sempre prestava o testemunho dela de como ela acreditava na lei da castidade e como para ela era importante guardar, porque ela sabia que embora ela não tivesse encontrado alguém nessa vida, ela tinha certeza que no outro plano ela iria ter uma pessoa com ela, porque o Senhor não a desampararia. Então, tipo, é uma pessoa que tem muito, que eu, que eu tenho muito respeito e eu admiro muito pela força dela nesses tempos de hoje, né? Conseguir se manter firme. E é um exemplo muito grande para mim. Foi um exemplo para mim no início eu tive alguns exemplos de pessoas muito boas, assim, e ela foi um exemplo disso, sabe? De realmente acreditar na promessa do Senhor que ela vai ter a sua família. Se não for aqui, ela vai ter na eternidade, né? Muito bem, exatamente isso. E o presidente Anderson, ele fala, é muito claro, né? Eu fiquei muito feliz de ver essa citação e a preocupação dele, né, de expor isso em relação aos jovens adultos que guardam fielmente a lei da castidade, tá bom? Aqui fala um pouquinho da família Proclamação ao Mundo. Dá para ler para nós, Joyce? Posso. O primeiro mandamento dado a Adão e Eva por Deus referia-se ao potencial de tornarem-se pais, na condição de marido e mulher. Declaramos que o mandamento dado por Deus a seus filhos, de multiplicarem-se e encherem-se a terra, continua em vigor. Declaramos também que Deus ordenou que os poderes sagrados de procriação sejam empregados somente entre homem e mulher legalmente casados. Declaramos que o... Não dá para ler o resto. Deixa eu abrir aqui. Eu vou expandir aqui, que aí dá para ver melhor. Não sei por que, acho que aumentei muito aqui, acho que tem que diminuir aqui. Dá para ler agora? Deixa eu dar o zoom aqui, peraí. Ou ficou pequenininho? Deixa eu dar o zoom que eu vou conseguir ler aqui também. Tá. Declaramos que o mandamento dado por Deus a seus filhos, de multiplicarem e encherem a terra, continua em vigor. Declaramos também que Deus ordenou que os poderes sagrados de procriação sejam empregados somente entre homem e mulher, legalmente casados. Declaramos que o meio pelo qual a vida mortal é criada foi estabelecida por Deus. Afirmamos a santidade da vida e sua importância no plano eterno de Deus. Muito bem, muito obrigado, Joyce. Então, aí nós vemos novamente a importância que não mudou, né? A família Proclamação ao Mundo, ela vem, né, para nos lembrar dessa importância dessas coisas, né? De quanto é importante realmente guardarmos a lei da castidade, né? E o mundo hoje, ele prega totalmente ao contrário, né?
a gente vê homem casando com homem, mulher casando com mulher, e o plano do Pai Celestial, né, fica. Ele diz mais uma vez que é entre homem e mulher, né? Então, nós precisamos realmente lembrar dessa importância da lei da castidade, porque ele fala de novo do sagrado laço, né, do matrimônio e da procriação. Então, que nós possamos lembrar sempre disso. Mas aqui tem uma outra citação para mim, para fechar com chave de ouro essa parte de castidade. Alessandra, você lê para nós? Sim, para o vigor da juventude. Se vocês forem sexualmente puros, estarão se preparando para fazer e guardar os convênios sagrados do templo. Estarão se preparando para construir um casamento sólido e para trazer filhos ao mundo como parte de uma família amorosa e eterna. Estarão se protegendo dos danos espirituais e emocionais que ocorrem quando a intimidade sexual é compartilhada fora do casamento. Também estarão se protegendo de doenças graves. O fato de permanecerem sexualmente puros vai ajudá-los a ser confiantes e verdadeiramente felizes, e vai melhorar sua capacidade de tomar boas decisões agora e no futuro. O padrão do Senhor com relação à pureza sexual é claro e imutável. Não tenham nenhuma relação sexual antes do casamento e sejam completamente fiéis a seu cônjuge após o casamento. Não participe de debates ou de qualquer meio de comunicação que desperte sentimentos sexuais. Não participe de qualquer tipo de pornografia. Muito bem, meninas. Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho nessa citação e me dissessem o que é que vocês acham em relação a ela, tá bom? Enquanto vocês pensam um pouquinho, eu vou só ver aqui o que está acontecendo com o meu cachorro, que ele está chorando demais aqui. Deixa eu só dar uma olhada nele enquanto vocês pensam, já estou voltando, tá bom? Já é só a tolice dele. E aí, o que é que vocês me dizem dessa citação? Mas eu estava pensando no que você falou antes, né? É, ah, tem pessoas que falam, eu fui traída pelo meu marido, então eu vou lá também e vou trair, vou fazer a mesma coisa, pagar a mesma moeda, né? E essa citação é bem clara, né? Tipo, o padrão do Senhor, ele é claro e imutável. É, não é porque o seu cônjuge ele foi lá e te traiu que você vai ter que devolver na mesma moeda, vai ter que fazer a mesma coisa. A gente tem que pensar que não, que a vingança, ela não é algo que vem de Deus. E a gente assumiu um compromisso, além de assumir um compromisso com o cônjuge, a gente já assumiu um compromisso com o Senhor. Então, se um dos lados quebra esse compromisso, o outro ainda tem o compromisso com o Senhor, que assumiu lá no início. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, porque às vezes a gente perde muita coisa por conta de rancor, né? Por conta de, eu vou fazer a mesma coisa também, ele vai me pagar também por isso. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado para não ofender ao Senhor com isso, né? Muito bem. Muito obrigado, Dani, pela participação. E é realmente isso, nós precisamos ter muito cuidado com as artimanhas que o inimigo ele vai colocar na nossa frente, né? E que nós possamos sempre buscar a ajuda do Senhor. Joyce, pode falar. Irmã, eu gostei dessa citação porque ela deu base para aquilo que eu tinha suposto, né, diante de uma observação, que ele fala aqui, né, que quando a gente honra, né, nossos convênios do casamento, né, a gente honra o nosso cônjuge, não quebrando, né, a lei da castidade,
ele fala que a gente está se protegendo, né, dos danos espirituais e emocionais. Que esses danos eles acontecem quando é quebrado também, né, essa intimidade sexual. E também, né, essa questão de doenças graves, como a gente estava conversando, né, ainda há pouco que a senhora comentou. E eu, particularmente, eu vejo também, né, que muitas famílias hoje em dia, elas estão bem, assim, a estrutura delas está bem bagunçada, né, tem muitos jovens, assim, eu trabalho na classe dos jovens, sabe, irmã, aqui na minha aula, e eu vejo que muitos jovens têm algumas dificuldades por conta dessa falta de estrutura familiar, que eles não têm. Eles não têm um pai que converse com eles, ou um pai e a mãe que tem uma relação, né, talvez, digamos assim, de igualdade e até de cuidado, de amor, de carinho, de, de fidelidade, né, de respeito também. E isso acaba fragilizando e afetando demais, né, essa geração agora de jovens, e aí eles acabam tendo algumas dificuldades, né, físicas e emocionais que a gente já conhece algumas. Então, isso tudo eu acredito que ocorre por conta dessa falta de estrutura familiar, né? Eu estava ouvindo a Joyce falar, estava lembrando que essa falta de estrutura e essa falta de. Não sei dizer ao certo a palavra, mas quando nós realmente não atentamos para o que o inimigo quer fazer conosco, acontece muitas coisas em nossa vida, né? Eu tô falando isso porque eu lembro de alguns casais, algumas famílias passando pelo divórcio, né? Na igreja hoje, casais que foram selados juntos, né? E que hoje estão passando pelo divórcio, e pelo menos 3 desses casais que eu conheço foi porque a esposa começou a trabalhar fora e ela começou a ter uma vida que ela não tinha antes, ela não conhecia antes, começou a ter amigos, outras pessoas, começou a sair juntos. Não quero dizer que o trabalhar fora é uma dessas das chaves para o inimigo, não me interpretem mal, mas quando você realmente não está preparado para essa vivência, você não coloca o Senhor na tua vida, não há esse alimento espiritual todo dia, o inimigo ele só quer uma brecha. É aquela história do camelo, né? A história do camelo do deserto. Então, na nossa vida vai ser assim, o camelo ele só pediu para colocar o nariz dentro da tenda do dono, porque o vento à noite no deserto ele é muito grande, entrava areia no nariz dele. E depois ele pediu para colocar a cabeça, né, por causa que entrava nos olhos, no ouvido, e quando ele viu, ele estava todo dentro da tenda e o dono estava fora da tenda. Na nossa vida é assim, o inimigo ele vai nós vamos dando brecha para o inimigo, ele vai entrando, vai entrando, vai entrando. E na igreja tem alguns padrões que realmente nos ajudam, né? Nós nunca podemos estar sozinha com um homem do sexo oposto, mesmo que sejamos casados. Nunca devemos entrar no carro sozinha com um líder, né? Então, nós sempre precisamos ter muito cuidado com essas coisas, porque são um passo que o inimigo dá. Então, é muito triste ver que quando as pessoas, a mulher, ela começa a sair, não só a mulher, mas acontece com o homem também, né? Eu acho que eu já contei para vocês a história de uma pessoa que o marido se envolveu com uma pessoa do trabalho e acabou se desfazendo da esposa. Falou que não queria mais, que não amava, que era para ela ir embora. E ela era uma moça muito, muito nova, muito bonita, um casal jovem, né? Tinha uma filhinha. Mas tudo aconteceu porque, em algum momento, ele desviou o olhar. Lembra de Davi? O que aconteceu com o rei Davi? Em um momento, ele estava no lugar errado, na hora errada, e desviou o seu olhar. Na nossa vida também acontece isso. Então, nós precisamos ter muito cuidado com as artimanhas do inimigo. Eu lembro uma vez que eu estava grávida, e eu lembro que nós tínhamos discutido, eu e meu marido, meu primeiro filho, e eu lembro que eu não lembro se eu não lembro ao certo se era tinha discutido, mas eu estava indo ao médico.
E aí, quando eu vi, um carro vinha me acompanhando. E eu fiquei pensando, será que ele não está vendo que eu estou grávida? Ele falou, entra aqui, eu dou uma carona para você, entra aqui. Aí eu fiquei assim, né, olhando e meio assustada. Então, nós precisamos ter esse cuidado com quem se aproxima de nós, com que o inimigo ele vai. E às vezes diz, poxa, em casa eu estou encontrando um homem que me agride, mas fora encontrei alguém no trabalho que me reconhece, me elogia. Então, são artimanhas que o inimigo usa, que nós precisamos estar sempre preparada para esse tipo de artimanha, ok? Comentário, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar em relação a esse assunto ainda? Nós vamos passar para outro assunto agora. Nós vamos passar para o Templo e a Restauração em Curso, que foi de 1846 a 1889. E é bem interessante que nessa parte que tem algumas coisas assim maravilhosas que eu até separei para vocês, né? Mas assim, que nós vamos poder entender. Eu não sei se vocês já conheciam, mas se conheciam, a gente vai compartilhar juntos nossas experiências, né, em relação ao templo e essa restauração. Tá bom? Então, a primeira citação é essa. Quem pode ler para nós aí? Quem consegue ler para a gente? Eu posso. Desde o êxodo de Nauvoo, em 1846, até a dedicação do templo de São Jorge, em 1877, os santos dos últimos dias não dispunham de um templo onde pudessem administrar o batismo pelos mortos, a investidura e os selamentos. Apesar disso, Brigham Young autorizou a realização de algumas ordenanças do templo fora dos templos. Enquanto os santos povoavam a grande bacia e construíam os templos de São George, Logan, Mente e Salt Lake, né? Ao fazê-lo, ele sugeriu o padrão estabelecido em uma revelação dada a Joseph Smith em 1841, que permitia que os santos realizassem algumas ordenanças fora dos templos, em dias de penúria. Abre aspas, em dias de penúria, quando não puderdes construir-me uma casa, fecha aspas. Em Nauvoo, por um curto período, Joseph havia autorizado a realização de batismo pelos mortos nos rios das cercanias, além de ter administrado as primeiras investiduras no andar de cima de sua loja. Muito bem. Então, algo interessante aí que chama a atenção de vocês nessa citação? Eu achei interessante que a gente consegue ver que eles não tinham templos, né? Mas o Pai Celestial queria que a obra continuasse. Então, ele é como se o Pai Celestial tivesse aberto uma exceção, né? E as ordenanças elas ocorreram não nos templos, mas elas ocorreram em outros locais. Muito bem, exatamente isso. Foi exatamente o que me chamou muita atenção, né? Que ele falou que naqueles dias de penúria, quando eles não pudessem construir uma casa, mas ainda assim o Senhor lembrava deles e eles iam preparar um local. E eu me lembrei muito de nós, né? Me lembrei muito de nós na época em que nós íamos para o Templo de São Paulo, depois migramos para o Templo de Recife, foi diminuindo a distância, depois de Fortaleza, finalmente nós temos o nosso templo, né? E eu fiquei lembrando das dificuldades que nós tínhamos quando o templo era muito longe, fiquei lembrando do meu selamento, das dificuldades que nós tivemos para chegar até o templo de São Paulo. Mas o Senhor nos abençoou hoje com o templo, né? Então, realmente o Senhor ele não esquece e ele sempre vai arranjar uma maneira para poder abençoar o seu povo. E olha que coisa mais, não sei se vocês sabiam disso. Quem lê aí para nós? Dá para ler, Alessandra? Sim, os santos receberam a notícia dessa prática com entusiasmo e começaram a realizar batismos nos rios e ribeiros próximos, em favor de parentes, amigos e pessoas proeminentes. Os batismos eram realizados por homens que tinham o sacerdócio de Melquisedeque,
na presença de testemunhas. O primeiro batismo registrado foi realizado por Harvey Olmsted, algo assim, que batizou Jane Neyman em favor de seu filho, que falecera pouco tempo antes. O batismo foi realizado no rio Mississippi e testemunhado por Vienna Jacques, que entrou montada a cavalo rio adentro para ouvir a oração. Muito bem. E aí, o que que vocês acharam aí dessa? Vocês já sabiam disso, desse primeiro batismo? Como aconteceu? Foi o primeiro batismo pelos mortos que aconteceu. Vocês já tinham ouvido falar disso? Já tinham estudado? O que que vocês acharam? Sabia não. Não, desse eu não sabia, eu sabia que tinha acontecido. Assim, Olha fora do só que tempo. interessante, né? Olha só, vocês perceberam que foi uma mulher que foi a primeira pessoa a ser batizada, ela batizou por um menino, né? Pelo filho dela. Então, foi uma mulher batizada representando um homem. E olha a testemunha quem é. Uma mulher, e ela entrou no rio de cavalo. Ela é a testemunha. Né? Eu acho assim, isso muito, muito interessante, né? O começo de tudo, né? De como foi. É bem interessante que na citação, na primeira citação que a gente leu, ele fala de alguma. Na verdade, eu acho que nem está aí, foi o presidente Joseph falando para Brigham Young, ele diz o seguinte para ele: ele fala que muitas coisas que eles estão fazendo, muitas coisas não vai ser do jeito que o Senhor gostaria que fizesse, mas que ele fala assim, às vezes podemos levar muito tempo, né? Mas não vai ser da maneira com que o Senhor fez, mas com o passar do tempo nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos melhorando para fazer da maneira com que o Senhor quer que façamos. Então, eu achei assim bem legal essa colocação dele, né? Que conforme ele o passar do tempo, eles iam se aperfeiçoando e fazendo as coisas melhores. E nós vimos que hoje o batismo acontece de uma maneira diferente. As mulheres são batizadas, só podem ser procuradoras de mulheres, e as testemunhas, hoje, tanto pode ser homem como mulher, né? Mas assim, foi no rio e ela entrou a cavalo, né? Que coisa bem interessante, tá bom? Vocês têm alguma experiência, algo que vocês sentiram em relação ao batismo vicário? Algo que vocês gostariam de relatar, alguma experiência em relação ao batismo? Irmã, recentemente eu tive uma experiência no templo muito sagrada, né? Relacionado ao batismo vicário. E aí eu estava lá no CFS do templo, fazendo história da família, e aí eu consegui alguns cartões da minha família, né? Tinha selamento e batismo. Aí eu olhando o cronograma do horário do templo, eu pensei, né? Eu vou fazer primeiro os selamentos, depois eu faço o batismo, né? Só que na hora que eu ia levantar para fazer isso, uma das moças que estava me ajudando lá no CFS, né? Ela falou, olha, tu tem que logo fazer os batismos. Aí eu falei, tá bom, né? Ela falou, sabe por quê? Eu falei, não. Ela falou, porque o batismo, essas pessoas que estão lá, que ainda não foram batizadas, elas estão na prisão. Então, é a porta de entrada, tu vai libertar elas e elas estão, os teus parentes estão esperando faz tempo por isso. Aí, quando ela falou isso, sabe, irmã, por mais que seja uma coisa que a gente sempre ouve na igreja, mas naquele momento foi algo que teve grande impacto, assim, no meu coração, né? E eu fiquei imaginando, né, que quanto tempo eles não estavam esperando por isso, né, já querendo participar de todas as bênçãos do evangelho, assim como eu posso andar livremente, frequentando as capelas, entrando em várias partes do templo, né? Fiquei imaginando como que eles também deveriam querer desfrutar das bênçãos e não podiam, né? Então, essa experiência foi muito assim impactante para mim de pensar que eu estava realmente libertando alguém de um cativeiro, né? Eu fiquei pensando no peso da responsabilidade que isso estava tendo sobre mim naquele momento, o impacto que eu ia estar tendo sobre aquelas vidas que não estão aqui na Terra, mas não deixam de ser vidas. Então, foi uma experiência assim que me deixou muito reflexiva sobre a importância do batismo vicário. Porque eu, particularmente, né, eu sempre penso, não, eu vou deixar para os jovens. Eu vou deixar para os jovens. Mas, sim, realmente é uma prioridade para os jovens, mas
não deixa de ser sagrado e importante para a gente também, né? No caso, eu estava começando a não ver tanta importância porque eu deixava para os jovens, digamos assim. Entendi. Tu me fizeste lembrar de quando eu me batizei na igreja, acho que eu tinha uns 3 anos, 2 anos, eu amava fazer a história da família. E aí eu sempre fui muito apegada ao meu avô paterno, sempre fui. Então, quando ele adoeceu, eu fiquei com ele praticamente 2 meses com ele no hospital, morando no hospital, vinha em casa uma vez ou outra para tomar o sacramento aos domingos. Mas quando meu avô morreu, depois eu queria muito. Eu lembro que logo depois que ele morreu, 1 ano antes de fazer 1 ano, eu casei, né? E aí eu lembro que eu disse que eu queria fazer o batismo por ele, eu queria estar lá, né? Eu queria muito ter essa experiência. E eu lembro que eu preparei todos os papéis dele, da minha avó também, que eu queria fazer o batismo, depois eu queria fazer também, depois de fazer a iniciatória, tudo, eu queria fazer o selamento deles. E eu lembro que quando um dia eu estava em casa, e aí chegou pelo correio os papéis do meu avô, que alguém tinha batizado ele, tinha feito confirmação, selamento, tinha feito tudo. E quando eu recebi aquela carta com os papéis tudo feito, eu fiquei muito triste. Eu chorei muito. Eu fiquei, não, mas eu tinha dito que era eu que queria fazer. Era um privilégio meu, minha família. Eu queria muito estar lá com meu avô, queria representar minha avó, queria que você representasse meu avô, queria estar lá no selamento. E eu fiquei chorando muito. Eu lembro que meu marido chegou e perguntou o que estava acontecendo. E eu falei para ele que alguém tinha feito, que eu não dei permissão, porque pede, na época pediu permissão, você dá permissão para alguém fazer? E eu falei que eu queria fazer. E aí meu marido falou: senta aqui, te acalma, toma um copo de água, deixa eu te falar uma coisa. Se você tivesse presa, você queria ser solta hoje ou daqui a um mês, daqui a um ano, talvez? E eu falei: eu queria ser solta hoje. Ele falou: então, essa pessoa está presa. E ele falou exatamente o que a moça te falou, né? E ele me explicou isso. E eu me acalmei, né? E fiquei pensando que realmente eles estão lá. E realmente é isso, eles estão numa prisão. Eles querem muito, muito, eles dependem de nós para que isso possa acontecer. Então, muitos deles estão separados, porque eu só encontrei o nome do meu tio, não encontrei o nome da esposa dele, nem dos filhos deles, eles estão lá. E o pai já foi feito batismo por ele, e o resto da família está na prisão ainda, entendem? Então, isso é muito importante, realmente. O batismo pelos mortos é algo maravilhoso, é uma bênção em nossa vida, de saber que aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho, elas vão poder realmente receber essa bênção de ter o Evangelho, tá bom? Muito obrigado, Joyce, pela sua experiência, pelo seu comentário. Realmente, o batismo pelos mortos é algo maravilhoso. Tem uma outra citação, quem pode ler para nós? Eu posso ler. Sei lá, ia caindo agora. Apenas umas poucas ordenanças do templo foram administradas entre 1847 e 1850, enquanto os santos migravam para o oeste, onde se estabeleceriam. A partir de fevereiro de 1851, investiduras e selamentos foram realizados com regularidade na Casa do Conselho, o primeiro grande edifício público em Utah. No andar térreo eram celebrados eventos públicos, tais como banquetes, bailes e reuniões judiciais e do legislativo do território. O andar de cima foi usado para a realização de investiduras e selamentos até abril de 1854. Muito bem. Então, só para nós vermos também a preocupação deles, né? E o espaço que era que eles faziam as investiduras, a preocupação que tinha. Mais uma vez, a gente lembra que hoje a importância que tem de nós fazermos a nossa investidura. Se por algum momento, acho que vocês lembram da aula que a gente deu, né? Que o presidente ele fala para nós não adiarmos o dia da nossa investidura. Eu só vou fazer a minha investidura própria quando eu casar, ou quando eu for selar com meu marido. Mas se por acaso meu marido ou a minha esposa nesse momento não estão podendo, nós não podemos adiar essa bênção em nossa vida.
que nós possamos realmente fazer essa investidura e ser investido desse poder do alto, que o Senhor realmente ele quer nos abençoar com, com essa bênção, tá bom? Alguém gostaria de comentar alguma coisa, contar alguma experiência? Muito bem, a próxima citação é essa aqui. Quem pode ler para nós? Na verdade, é o complemento da outra. Consegue terminar de ler, Dani? Sim. Estrutura de 2 andares, concluída em abril de 1855, foi chamada de Casa de Investiduras. Nas palavras do arquiteto Truman Angell, aquele era um templo pró-tem, ou templo temporário. A Casa de Investiduras foi o primeiro edifício exclusivamente voltado para atender às necessidades de se administrar investiduras e selamentos, tendo servido de inspiração para o layout e as características interiores dos futuros templos. Em 1856, num anexo construído no lado oeste do edifício, uma fonte batismal de pedra foi instalada e dedicada para a realização de ordenanças tanto para vivos quanto vicárias. Outro anexo foi construído posteriormente no mesmo ano, servindo de espaço para que os trabalhadores da construção do templo pudessem se preparar para a lida e preparar e fazer suas refeições. Muito bem. Quem pode ler esse outro aqui, é o último, para nós comentarmos? Consegue ler? Dá para ler, Joyce? Dá. Quando os templos em São Jorge e Logan e Mante ficaram prontos para a realização de ordenanças, a casa de investidura se tornou menos necessária. Embora ainda fosse usada pelos santos de Salt Lake, pois nem sempre era possível viajar para outros templos. Contudo, em 1889, a solenização de casamentos plurais na casa de investidura se tornou motivo de contendas na batalha judicial e política que a igreja tratava contra o governo dos Estados Unidos. Assim, Wilford Woodruff decidiu demolir o edifício em outubro daquele ano, como demonstração de que estava falando sério a respeito do fim do casamento plural. A casa de investiduras foi demolida nas semanas seguintes. Muito bem. O templo finalmente foi construído, né? E uma coisa bem interessante que aconteceu no ano de 1877, mais de 1.200 pessoas se aglomeravam no porão do templo para a dedicação do batistério. De 33 após se posicionaram no degrau mais alto da fonte batismal. O Wilford Woodruff chamou a atenção dos santos, percebeu que não é possível que esta congregação se ajoelhe dada a multidão aqui presente, comentou, mas podemos curvar nossa cabeça e nosso coração a Deus. Depois que Wilford ofereceu a oração dedicatória, a congregação foi para o salão da reunião do andar superior. Brigham Young praticamente já não caminhava mais por causa da artrite, de modo que foi carregado por 3 homens até lá. Erastus Snow então dedicou o salão e Brigham Young foi novamente carregado para a sala de selamento no andar superior. Em seguida, retornaram para o salão de reunião. Brigham Young lutou para ficar em pé ao púlpito, apoiando-se numa bengala de nogueira, e ele declarou: "Sinto que não devo sair desta casa sem exercer a minha força, a força dos meus pulmões, do meu estômago e das minhas cordas vocais. Brigham Young queria que os santos se devotassem à redenção dos mortos. Quando penso nisso, desejo ter a voz de 7 trovões para poder despertar as pessoas", declarou. "Nossos pais poderão ser salvos sem nós? Não. Podemos nós ser salvos sem eles? Não. Mas se não despertarmos e não pararmos de perseguir as coisas deste mundo, descobriremos que, como indivíduo, descemos para o inferno."
Brigham Young lamentou que o fato de que muitos santos estavam buscando as coisas mundanas. Se despertarmos para este dever, a saber, a salvação da família humana, comentou ele, esta casa ficaria lotada, como esperamos que fique na segunda manhã de sábado à noite. No fim do sermão, Brigham Young ergueu uma bengala no alto. Não sei se vocês estão satisfeitos ou não com o serviço dedicado do templo, declarou ele. Estou muito satisfeito. E eu achava que só ficaria satisfeito quando o diabo fosse derrotado e expulso da face da terra. E quando Brigham Young falava, bateu com a bengala no púlpito, deixando marcas na madeira. Então, eu gostaria de dizer para vocês que, assim como Brigham Young, ele falou lá a importância do templo, o quanto ele estava feliz de ter um templo, o quanto ele queria que as pessoas frequentassem o templo, né? Então, foi um momento muito especial, né? Quando eu estava estudando e estava vendo, eu cheguei até a me emocionar, né? De saber que nós temos um templo hoje e que é um lugar onde o Pai Celestial ele habita, né? Com seu Filho Jesus Cristo. E que ainda assim é muito triste nós vermos que as pessoas não estão dando o devido valor a esse templo, a essa casa sagrada, que muitas pessoas ainda não estão fazendo suas investiduras, não estão ainda se preparando para entrar nele, né? E é muito triste você ir ao templo e ver que o templo está vazio, não tem ninguém para trabalhar, algumas sessões não funcionam, né? O batistério algumas vezes não funciona porque não tem ninguém. Então, eu gostaria de dizer para vocês que realmente essa é a casa do Senhor, que assim como o Brigham Young, ele ficou tão feliz, embora já nem conseguisse ficar em pé por causa da doença, mas ainda assim ele prestou o testemunho dele de falar o quanto é importante. Tá bom? Eu gostaria de ouvir, para encerrar a aula, o testemunho de vocês em relação ao templo, o sentimento de vocês, e como é que vocês conseguem ver o templo hoje, que é a casa do Senhor, que diferença ele faz na vida de vocês, tá bom? Então, é o tempo de vocês para prestar o testemunho de vocês. Irmã, eu acho que eu já comentei que eu demorei bastante tempo, né, para conseguir fazer minha investidura. Acho que eu já comentei aqui, eu só consegui fazer esse ano, né? É, mas eu vejo claramente a, a mudança nos meus pensamentos, a mudança nas minhas atitudes. É, dá para ver claramente de antes de quando eu não frequentava o templo para agora. Eu realmente sei que o templo ele muda a vida de qualquer pessoa. Ele muda o nosso pensamento, ele muda a nossa atenção. A gente começa a ver as coisas de outra maneira, de uma maneira melhor, de uma perspectiva eterna. Eu sei que quando a gente realmente prioriza a nossa frequência ao templo e prioriza estarmos lá realmente dispostos a entender e a fazer a vontade do Senhor na nossa vida, eu sei que o Senhor ele nos abençoa grandemente e que ele realmente a gente sai do templo com uma força a mais. A gente realmente é investido de força para fazer qualquer coisa que a gente precisar fazer durante a nossa semana, durante os nossos dias. Eu sei que realmente o Senhor ele habita naquele lugar e ele nos abençoa por cada sacrifício que a gente faz por estar lá. Então, é esse meu testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Daniela. Então, com o teu testemunho, eu gostaria de encerrar e dizer que Deus ele vive, ele é o nosso Salvador. Que nós possamos lembrar do exemplo que Jesus Cristo deixou em nossa vida, que possamos, durante essa semana, ver o que eu preciso melhorar, como que eu posso sentir mais a presença do meu Salvador em minha vida. Então, é essa aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Obrigado, irmã Simone. Então, vou pedir para a Dani fazer a oração para nós. Pode ser, Dani? Pode. Já Muito obrigado, Dani. Obrigado, irmã Simone. Até a Obrigado, próxima. boa noite. Tchau, tchau. obrigada, Simone.